vocês? Estou de volta, tia Paloma, para dar uma notícia muito importante. Hoje daremos início ao nosso livro de volume 3. O livro de volume 3 é esse aqui, ó. Com essa capa, vocês irão identificar, ó, aqui em cima, escrito volume 3, tá bom? E aí, na aula de hoje de ciências, vocês irão abrir lá na página 2, no capítulo 5, que tem como tema orientação no tempo e no espaço. É esta página aqui, ó. Tá bom? Então, peço para que nesse momento vocês abram aquela caixa lá, né, que vem todos os livros, separem o livro de volume 3 para iniciarmos a nossa aula. Vocês irão utilizar também o caderno de ciências. Então, é importante que vocês já separem esses dois materiais. E sigam as orientações que tanto eu quanto a tia Tati postaremos lá no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode nos procurar, ok? Beijinhos para vocês e vamos iniciar a nossa aula. Quarto ano, estamos na página 2, início do capítulo 5, que tem como tema orientação no tempo e no espaço. A primeira página dos capítulos sempre começa com uma imagem e, a partir dela, podemos observar e trocar ideias. Então, diz assim: observe a obra de arte Noite Estrelada sobre o Ródano, do pintor holandês Vincent van Gogh. Então, tem um quadro desse artista muito famoso, que é o Van Gogh. E, mediante esse quadro, no caderno de ciências, vocês deverão responder as questões 1, 2 e 3. Então, a questão 1 pergunta: que período do dia foi representado na obra de arte? Observando essa obra aí da página 2, nós podemos observar que o período é o período da noite, ou o período noturno, né? O céu está bem escuro, a gente nota a presença de estrelas, então é o período da noite. Como você chegou a essa conclusão? Bom, de maneira óbvia, né? Observando o quadro, a gente nota a presença além das estrelas, também de luzes acesas, luzes artificiais, provavelmente de lâmpadas. Então, tudo isso nos leva a concluir de que esse quadro está sendo representado no turno da noite, um período noturno. E a questão 3, além de indicar o período do dia, que outras informações as estrelas podem revelar? As estrelas, elas são muito importantes porque elas nos orientam a observar a Terra em relação ao tempo e ao espaço. Muitos viajantes, pessoas que navegam, utilizam as estrelas como ponto de referência, observando as constelações. Então, elas têm essa importância muito grande, principalmente no que diz respeito a questões marítimas, ok? Então, vocês irão responder essas 3 perguntas no caderno. Chegamos na página 3, que tem como título Os Astros e a Contagem do Tempo. Peço para que vocês acompanhem a leitura e marquem os pontos que a professora indicar. Diz assim: ao observar os astros no céu, os seres humanos perceberam que eles se movimentam de maneira cíclica. Peço que vocês marquem cíclica, ou seja, os astros apresentam movimentos que se repetem ao longo do tempo. Vou marcar até tempo. Segundo parágrafo. Um dos primeiros ciclos a ser observado foi, peço para que marquem, o movimento aparente do Sol no céu, que nos faz perceber os dias e as noites. Vão continuar marcando a mudança na aparência da Lua com o passar dos dias também ocorre de maneira cíclica, sendo chamada de fases da Lua. E irão marcar até aí. Em suas observações, os seres humanos perceberam ainda que os ciclos dos astros estão associados a períodos de calor
ou frio, chuva ou seca. Esse conhecimento pode ser utilizado para planejar o plantio e a colheita de alimentos, tendo sido muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Bom, o que o livro quer nos dizer até então? Que esses movimentos chamados de cíclicos, eles são observados no movimento do Sol, desde o momento em que aparece no céu até o momento em que ele se põe, dando início da Lua. Então, por que cíclico? Porque é como se fosse um movimento circular, onde o Sol surge e se esconde para aparecer a Lua. Ele surge novamente e se esconde para aparecer a Lua, e assim sucessivamente, ok? As legendas das imagens, a primeira diz que o período em que percebemos a luz do Sol é chamado de diurno. E a aparência da Lua muda durante o mês. Na foto, vemos a Lua cheia. Então, durante esse assunto, nós iremos estudar sobre períodos diurno, onde observamos o Sol, e noturno, quando aparece a Lua. Também iremos estudar sobre as fases da Lua, que são 4. Vocês já devem ter observado que a Lua ela muda de aparência mediante um determinado período de tempo. É conhecido como fases da Lua. Iremos estudar cada uma. No finalzinho da página diz assim: a percepção desses ciclos possibilitou ao ser humano, estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. E aí tem uma pergunta para debate que você pode conversar com o seu familiar. Na natureza, podemos observar diferentes ciclos, que são fenômenos que se repetem de tempos em tempos. Que ciclos naturais você conhece? Bom, além desses ciclos que foram citados no livro, a gente pode observar, por exemplo, o ciclo da vida. Também pode ser conhecido como um movimento cíclico. Por quê? Porque nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, constituímos família, envelhecemos e morremos. Depois, vai ter um outro nascimento de uma outra pessoa, outro desenvolvimento, outra constituição de família e, por fim, uma morte. É um ciclo, é o ciclo da vida. Também conseguimos observar esse ciclo com a água. Desde o momento em que a chuva cai do céu até o processo de evaporação, onde a água volta para a atmosfera por meio das nuvens. Então, também é um ciclo, ok? Por hoje, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, daremos continuidade a esse assunto. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar a mim ou a professora Tatiana lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus.